acontecer. A TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos à quarta-feira, hein? Olha só. Meio da semana. Meio da semana já. Foi rápido, hein? Foi rápido, né? Essa semana tá passando realmente muito rápido. É isso aí, gente. Chegamos com muita informação para vocês. Estamos aqui ao vivo e, é claro, não se esqueçam dos nossos canais de comunicação para entrar em contato com a gente, né? Exatamente. Tem o nosso e-mail e tem o nosso WhatsApp. O nosso e-mail tvc@gmail.com. E o nosso WhatsApp, 24 99839 8384. Manda sua mensagem pra gente. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Tudo bem para você que está em casa. Bom dia. Que o dia tenha amanhecido muito bem para vocês e que a gente siga com ele na graça, com tudo que tem de bom, de energias boas, positivas, que a gente siga adiante com tranquilidade, né, meu povo? Que não precisa... Mais do que isso, né? A gente tem visto tanta violência, tanta agressão, tanta coisa todos hoje os dias. Hoje... Tem casos de agressão, né? No Exatamente, jornal pra gente por falar isso até sobre. que eu comentei. Exatamente. Vamos mentalizar, né, gente? Pra gente poder ter mais equilíbrio, mais serenidade. Por que não? Vamos seguir adiante, porque o nosso dia hoje aqui em Petrópolis amanheceu, gente, lindo. Mas antes de nós entrarmos ao vivo agora, dei uma olhadinha ali na janela. Olha, já está aqui no centro, pelo menos, está bem nubladinho. Olha como é que ficou bonito hoje de manhã. Dava sinais de que a gente ia ter aquele amanhecer assim, todo rosado, todo bonitão. De repente, as nuvens foram se juntando e sei não, hein? Será que a gente acaba acontecendo de ter alguma chuvinha ao longo do dia? Né? Fechando Petrópolis, ali. né? Tudo leva a crer, quem sabe? Vamos às notícias, então, desta nossa quarta-feira, dia 26 de abril. E o Brasil, gente, vai entrar na lista dos 50 destinos extraordinários. Olha só que bacana. Decisão do STF dá andamento a processos parados da revisão de toda a vida de beneficiários do INSS. Polícia Federal deflagra a Operação Metamorfose no Rio de Janeiro. E o Ministério da Educação, divulga cartilha com orientações preventivas contra a violência escolar. Governo do Rio de Janeiro defende a adoção do sistema multi-aeroportos para a gestão do Galeão e do Santos Dumont. E a Associação Serrana dos Advogados Públicos demonstra preocupação com cargos comissionados em Petrópolis. Paróquia Nossa Senhora do Rosário em Petrópolis inaugura galeria virtual neste sábado, agora no Correio da Manhã na TV. Olha, a gente começa a nossa edição, claro, dando aquela passada no nosso Correio da Manhã para ver os destaques, né, da primeira página. Então vamos ver o que é a notícia lá no nosso Correio da Manhã. E a gente segue direto para a linha vermelha da nossa edição de hoje. Insegurança e despreparo do ministro França transformaram o primeiro round do Galeão em fiasco. Faz parte lá da coluna Magna Vita, da página 3. Pois é, e ainda continua ali, né? Uma reunião que não decolou por falta de brevet do piloto. O governador do estado do Rio, Cláudio Castro, e o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, se reuniram com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, para tratar sobre o terminal do Galeão. A gente tem material sobre e vamos te mostrar mais sobre o assunto. Ainda temos ali na página 5, negócios online movimentam 189 mil no estado do Rio de Janeiro. E o governo busca novas parcerias energéticas. O Brasil, por ser um país tropical, né, com muito sol, é um prato cheio para esse tema. O governador Cláudio Castro se reuniu com o prefeito de Houston, nos Estados Unidos, o senhor Sylvester Turner, e com o secretário de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, para parcerias no setor. É o destaque da nossa página 6 de hoje. Na página 8, especial, Rio e São Paulo em nova briga de ICMS. Ainda continua a novela aí do ICMS, gente. Na página 7, advogado de vítima desmente versão de Cuca. Um dos destaques do esporte sobre
o caso do Cuca dentro do futebol, né, gente? Exatamente, e a gente ainda tem os destaques do internacional, de economia, o nosso segundo caderno que está recheado de notícias de cultura, teatro, música, entretenimento, e a gente dá uma passadinha agora lá pela nossa página 2, onde a gente mostra os nossos editoriais de hoje. O primeiro fala sobre as justificativas para a Selic em 2 dígitos. É uma preocupação do governo federal a taxa de juros estar tão alta. O presidente comentou ontem como é que uma pessoa vai, né, Jorge, buscar empréstimos com uma taxa de juros a mais de 13%. Preocupante. E o segundo editorial, CGI, problema ou solução? Esses são os nossos editoriais que ocupam a nossa página 2, além dos nossos colunistas Aristóteles Drummond e José Aparecido Miguel, são os colunistas de hoje da página 2. Exatamente. Na coluna Magna Vita, nós temos ali a Batalha do Galeão, nas notinhas do Pinga Fogo, né? Exato. Falando ainda sobre esse imbróglio todo, tem ali 7 chaves no ar, Pequeno Gigante, entre outras notas, muita coisa falando sobre o Galeão, porque é um tema dominante hoje dentro da cidade do Rio e para o estado do Rio. Como nós já dissemos, o governador e o prefeito do Rio foram ao encontro do ministro dos Transportes, né, Márcio França, para tentar resolver ou dar uma solução para o Galeão, para tentar resolver esse imbróglio. Enquanto o Santos Dumont está lotado de voos, o Galeão está esvaziado. Em pleno feriado, tinham imagens do Galeão vazio, o saguão, enquanto o Santos Dumont lotado. Então, e é um aeroporto de grande porte, né? Pode exatamente. receber muito mais voos do que tem recebido, principalmente os voos de transporte de carga, né? Exatamente. É um que aeroporto são tão necessários para o Rio de Janeiro, que ficou um pouco esvaziado depois que São Paulo ganhou fôlego, né? Tudo chega primeiro em São Paulo e depois vem para o Rio de Janeiro, e muitos dos transportes, até de mercadorias internacionais, vem por estrada de São Paulo para o Rio, no lugar de vir de avião, né? Principalmente nesse ponto. Principalmente o trade de... Compras online, principalmente? Não, eu ia... A compras online também, mas o trade de negócios que foi todo para São Paulo, foi todo para São Paulo, exato. E ficou muito atrás disso. E aí o governador, o prefeito, correndo atrás de todo esse prejuízo. E tem razão, tem que correr atrás mesmo. Sim. Na parte de política, gente, arcabouço começa a tramitar com críticas e desconfianças. Outros temas em discussão no Congresso, como a CPMI, deverão ofuscar o principal projeto de interesse do governo. Tá lá, o arcabouço fiscal foi apresentado, agora todo mundo tem seus prós e contras, e a CPMI é o tema dominante hoje dentro do Congresso Nacional. Uma pena, porque a gente precisa desse arcabouço fiscal o mais rápido possível. É verdade. E aqui na parte de economia, a gente volta a falar ali, ó os motivos da Selic aí, ó. 13,75%. No Senado, Campos Neto defende a autonomia do Banco Central. E a gente já falou, né, extensamente hoje sobre esse assunto. Exatamente. E fica realmente muito difícil para todos nós, não é só para o empresariado não, para nós, meros cidadãos. Exato. Na página do Rio, gente, Estado do Rio de Janeiro, Petrópolis 2030, tem 19 projetos em 8 setores. O movimento empresarial avança com o detalhamento das propostas. Na foto ali, olha só, 22 instituições trabalham pauta voltada para o crescimento da economia. Tomara que daqui saiam diversas boas ideias para Petrópolis. Tomara, né? Tomara. Petrópolis começando a mostrar as garras. Exatamente. Ainda temos nessa página ali falando sobre o e-commerce, que movimenta 189,4 mil. Milhões? Milhões, milhões. Pois é, eu aqui pensando em mil, olha só, milhões. Não, Jorge, tem mais um pouquinho de zero tem aí. mais uns zeros ali, né? Pois é, 189,4 milhões em 2022, valor 34% superior ao de 2021, ou seja, 141 milhões a mais, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional, atrás apenas 2 estados de São Paulo e Minas Gerais. Então o Rio movimentando muito dinheiro dentro do e-commerce, e aqui fala sobre os segmentos com maior faturamento,
o primeiro semestre desse ano, né? Como foi esse balanço. Enfim, você confere tudo no nosso jornal. Ô Jorge, aproveitando que a gente está ainda nessa página sobre economia, eu não vou poder me furtar de falar sobre uma notinha que está aqui do lado esquerdo dessa nossa página, onde Bolsa Atleta beneficia mais de 500 esportistas em Macaé. Olha que bacana, o prefeito de Macaé, o Elbert Rezende, se reuniu na Câmara na noite de segunda-feira com 534 atletas patrocinados pelo Bolsa Atleta, divididos em 42 modalidades esportivas. O objetivo, óbvio, foi esmiuçar o programa e abordar todos os aspectos que envolvem o Bolsa Atleta. Olha. Atual campeão brasileiro, Jean Carlos, do Karatê, é um dos integrantes do Bolsa Atleta. Terão direito ao programa atletas que venham a representar o município de Macaé ou defender as equipes que representarem o município em competições estaduais, nacionais, internacionais, e os valores variam de R$ 500 a R$ 1.500. É muito importante, né? É verdade. Importante o esporte ter esses investimentos, é claro. Esse fôlego, né? Esse fôlego, No nacional, gente, olha, terras para os indígenas. Acordos garantem posse de terras aos quilombolas Calunga. E nós temos também os destaques do esporte e, é claro, a página do segundo caderno. No esporte tem o caso do Cuca, você confere lá na nossa página 7, tudo sobre o que está acontecendo. Será que ele consegue se manter no Corinthians? Acho bem difícil, porque ali o advogado da vítima desmente ele e a vítima reconheceu o Cuca, né? É a página estampada. E as manifestações que não param, né, no Corinthians, dos times femininos todos que o Corinthians tem, não só de futebol, sem contar mas a torcida, né, que já está pedindo a cabeça também, né? Então, vamos aguardar. Gente, esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV, mas é claro, você confere tudo no nosso site correiodamanhã.com.br. Lá você tem acesso a todas as atualizações e todas as matérias aqui que a gente falou. E é claro, tem o Correio Petropolitano. Aqui em Petrópolis já está nas bancas, disponível, e custa só R$ 2, né? R$ 2. Para ficar bem informado, é baratinho. Vale a pena. Corre lá na banca e pega o seu. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê. Mais de 10 milhões de brasileiros já receberam a dose da vacina bivalente contra a Covid-19. E você vai ver também que Secretaria de Trabalho e Renda divulga quase 2.500 vagas de emprego em todo o estado do Rio de Janeiro. E temos, é claro, o nosso Giro do Esporte com mais informações sobre. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E considerada a maior área úmida do planeta, o Pantanal possui um ecossistema único. A região, que fica entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi considerada como um dos 50 destinos extraordinários do mundo para se visitar em 2023. O Pantanal é o único representante do Brasil no World's Greatest Places 2023. A região das terras molhadas, como descrita pela classificação norte-americana, foi incluída como um ponto de safari, onde é possível ver animais selvagens e paisagens exuberantes, com um ecossistema próspero, onde o visitante pode avistar bandos de araras coloridas, tucanos, colhereiros, além da onça pintada. A publicação destaca ainda os projetos de preservação ambiental que existem pela região, como o Arara Azul, que resgatou milhares de aves azuis da extinção, e o Incabe Brasil, que reúne esforços para a conservação da anta brasileira. A WWF Brasil mostra que o ecossistema abriga pelo menos 4.700 espécies, incluindo plantas e vertebrados, dentre eles 3.500 espécies de plantas, árvores, vegetações aquáticas e terrestres, 325 tipos de peixes, 53 de anfíbios, 98 de répteis, 656 de aves e 159 mamíferos. Durante as cheias, os rios atingem cerca de 80% do Pantanal e se transformam em um verdadeiro lençol de descobertas. A área total chega a 210 mil quilômetros quadrados, equivalente à soma de 4 países europeus como a Bélgica, Suíça, Portugal e Holanda, países que também integram a lista internacional. O bioma brasileiro é considerado Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco, abrangendo o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, as reservas particulares de proteção natural de Acurizal, Penha e Doroxê. E olha só, gente, apesar de ter sido uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado, a revisão de toda a vida de aposentados e aposentadorias, do INSS passou por algumas etapas esse ano. Mas uma nova decisão sobre a revisão foi publicada pelo Supremo nesse mês, reconhecendo a medida. A dica é que os beneficiários procurem uma especialista ou um especialista, para realizar uma avaliação para saber se os beneficiários têm direito à revisão. No dia 13 de abril, o Supremo Tribunal Federal publicou a decisão que reconheceu a chamada revisão da vida toda de aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Com a publicação do documento, os juízes responsáveis pelas ações que tramitam em todo o país voltaram a dar andamento aos processos que estavam parados e aguardavam a divulgação. O que nós tivemos recentemente foi a análise de um embargo de declaração, que é um recurso que serve apenas para discutir uma eventual contradição ou aclarear um ponto ali que ficou meio a ser questionado. E o STF disse, olha, esse seu recurso é só protelatório, Então não houve nenhuma mudança no entendimento a favor dos aposentados. O que tem sido aí visto é uma resistência do INSS em acatar e entender que realmente é um direito a ser cumprido e a não ser questionado. A decisão de considerar a revisão de toda a vida foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado. Ela permite que os aposentados que entraram na Justiça possam pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Antes da decisão, a revisão não era reconhecida. O STF reconheceu que o beneficiário pode optar pelo critério de cálculo que renda o maior valor mensal, cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo da vida toda pode aumentar ou não o benefício. Segundo o entendimento, a regra de transição que excluía as contribuições antecedentes a julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado, pode ser afastada caso seja desvantajosa ao assegurado. Nós tivemos decisões recentes agora, nesse mês, de juízes que
que reconheceram o direito da revisão, inclusive também determinaram a título de tutela antecipada que o INSS já revise o benefício. Então, muitos já estão recebendo o seu salário, sua aposentadoria com esse reajuste que faz jus, né? Então, essa história de que não está valendo a revisão, tem que esperar transitar em julgado, isso não procede. O entendimento adotado pelos tribunais é que essa revisão ela é legítima e todo segurado que esteja aposentado e sinta-se lesado em relação ao valor que esteja recebendo, faça uma avaliação, procure um especialista, inclusive para ver se tem direito também a essa revisão. A dica é que os aposentados e pensionistas busquem um especialista que possa auxiliar nesta revisão. Há muitos brasileiros que têm direito ao benefício e ainda não sabem. Às vezes as pessoas focam muito na questão do aposentado. E, na verdade, a revisão da vida toda é para qualquer beneficiário do INSS. Então, nós estamos falando das viúvas e viúvos que recebem pensão por morte, de filhos que recebem pensão por morte. Nós estamos falando de pessoas que se aposentaram por invalidez e não por tempo de contribuição, por pessoas que recebem auxílio-doença, né? Às vezes a pessoa está há tanto tempo de auxílio-doença que já tem períodos anteriores a 94 para incluir também na sua base de cálculo. Então, todos aqueles que recebem um benefício podem fazer avaliação para a revisão da vida toda, pessoas que receberam salário maternidade, dependendo do período. Então, todos eles estão abarcados para fazer essa avaliação, né? Levando em consideração uma coisa muito importante, é o prazo para fazer essa avaliação. A legislação previdenciária nos traz um prazo de 10 anos da data do primeiro recebimento para a pessoa poder fazer essa solicitação. Importante. E na manhã desta terça-feira, dia 25, a Polícia Federal deflagrou a Operação Metamorfose, visando desarticular uma organização criminosa especializada em praticar fraudes contra benefícios do INSS e falsificar documentos. A quadrilha investigada já causou à Previdência Social um prejuízo efetivo de aproximadamente 8 milhões de reais. De acordo com os peritos, esses valores poderiam alcançar estimados 12 milhões e 280 mil reais pelo prazo de duração dos restantes dos benefícios recolhidos ilegalmente. Na ação desta terça-feira, cerca de 100 policiais federais cumpriram 19 mandados de prisão preventiva, 18 de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu e Nilópolis. Durante as investigações, que contaram com o apoio do Núcleo de Inteligência do Ministério da Previdência Social no Rio de Janeiro e da Centralizadora de Prevenção a Fraudes da Caixa, foi identificado um massivo esquema de fraudes contra o INSS que proporcionava a obtenção de diversos benefícios previdenciários em nomes de pessoas fictícias ou falecidas, mediante a realização de requerimentos de benefícios previdenciários, além da reativação de benefícios titularizados. Para tanto, a quadrilha anexava junto aos processos concessórios farta documentação falsificada. Foram fraudados os benefícios do tipo pensão por morte e benefício de prestação continuada ao idoso hipossuficiente, o BPC-LOAS. Entretanto, como se tratavam de titulares fantasmas ou falecidos, a quadrilha apenas conseguia sucesso na empreitada criminosa por conta da atuação de seus integrantes, que se habilitavam como procuradores e faziam requerimentos na condição de representantes legais desses beneficiários inexistentes. Uma vez concedido o benefício, tais procuradores realizavam a abertura de contas em agências bancárias, proporcionavam saques dos valores e retiravam o cartão magnético para saques futuros. Os criminosos responderão, dentre outros delitos, pelos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos. Se somadas, as penas podem chegar a 31 anos e 8 meses de reclusão. O nome escolhido para a operação se deu pelo modo da atuação da quadrilha, que buscava obter benefícios fraudulentos como uma espécie de metamorfose, que deriva do grego metamorphosis e significa transformação. E olha só, em 15 dias, a Receita Federal recebeu cerca de 3 milhões e 400 mil reais em doações por meio do imposto de renda. Os valores arrecadados são destinados ao Fundo Social. De acordo com o fisco, foram 4.655 doações diretas. Dos 3 milhões e 400 mil reais, 2 milhões e 200 mil vão ser destinados para projetos que priorizem os direitos da criança e do adolescente. E 1 milhão e 180 mil reais vão ser destinados, então, para projetos voltados aos direitos das pessoas idosas.
Ainda de acordo com a Receita Federal, a expectativa é que o maior número de entrega de declarações seja no mês de maio, devido, inclusive, ao prazo final de entrega da declaração do imposto de renda. Em 2022, a Receita Federal destinou mais de 221 milhões de reais para projetos sociais que são disponibilizados, então, por meio da declaração do imposto de renda. Para que essa doação seja realizada, é preciso preencher a declaração do imposto de renda no formato completo, no seu regime completo. No site da Receita Federal e da campanha Eu Sou Cidadão Solidário, é possível tirar dúvidas sobre como fazer essas doações. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas já estão com a proteção reforçada contra a Covid-19, por meio da aplicação da vacina bivalente. Os dados estão disponíveis na plataforma Localiza SUS. A imunização com a vacina bivalente é recomendada para quem já terminou o esquema vacinal ou tomou a primeira ou a segunda dose de reforço. O intervalo entre a dose mais recente deve ser de 4 meses. O Ministério da Saúde reforça que tanto as vacinas monovalentes quanto as vacinas bivalentes têm segurança comprovada e são igualmente eficazes na proteção contra o coronavírus. Os grupos prioritários que podem ser imunizados com as vacinas bivalentes são idosos com 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade, indígenas, ribeirinhos, quilombolas a partir de 12 anos de idade, gestantes e puérperas, trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos de idade, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas, além de funcionários do sistema de privação de liberdade. As ações do Movimento Nacional da Vacinação seguem em andamento por todo o Brasil. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E o Ministério da Educação disponibilizou através do site recomendações para proteção e segurança no ambiente escolar. No texto, o órgão traz orientações à comunidade com medidas preventivas e imediatas de proteção. O material está disponível no site do Ministério da Educação desde o dia 19 de abril e tem como público-alvo estudantes, familiares ou responsáveis legais, profissionais de educação, saúde mental, segurança, proteção e assistência social. No material, é possível encontrar orientações que trazem mais eficácia aos programas de prevenção, intervenção e pós-venção de atos de violência em escolas e universidades. Segundo o MEC, uma das ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho Interministral apresenta também orientações voltadas aos entes federados, bem como para redes e instituições de ensino. Apesar da divulgação da cartilha, muitos pais e responsáveis continuam inseguros em deixar os filhos nas escolas, após os massacres registrados este ano. Todo dia é o mesmo sentimento, a gente deixa sem saber se tá tudo bem, se do nada vai acontecer alguma coisa. É sempre a maior preocupação. Devia ser feita uma revista nos alunos, porque normalmente os ataques têm sido acontecidos por causa de aluno, né? E aí o aluno entra, ninguém revista, ninguém sabe, e aí talvez tá com alguma coisa, algum objeto cortante, e a gente não sabe. E assim, não tem revista, não tem pessoas aqui fora tomando conta, não tem nada. As autoridades têm que se movimentar sim para dar uma segurança nas escolas, né? Dá uma aflição sim. Mesmo com a viatura a gente fica apreensivo sim. A gente fica preocupado, né, por questão de segurança mesmo. A cartilha informa também quais são os canais de denúncias criados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Operação Escola Segura, iniciada em 6 de abril, e pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que disponibilizou um número de WhatsApp, DDD 61 99611 0100. Este número é exclusivo para denúncias, além do Disque 100. Vamos falar de oportunidades agora. A Secretaria de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 2.429 vagas de emprego para a população fluminense.
As oportunidades para todos os níveis de escolaridade foram captadas em todo o estado do Rio pelo aplicativo Mais Trabalho RJ e pelo Cine, Sistema Nacional de Emprego. Grande parte das vagas está concentrada nos setores de serviços e comércio, e 55,9% delas não exige experiência. O aplicativo Mais Trabalho RJ está oferecendo 1.583 vagas de emprego nesta semana para diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro. Só na capital são 776 oportunidades. Já no Cine, está oferecendo 846 oportunidades para diferentes regiões do estado nesta semana. Só na região metropolitana são 667 vagas, entre as quais 273 são destinadas especialmente para pessoas com deficiência. Para este público, há 42 oportunidades para repositor de supermercados na Barra da Tijuca, com exigência de ensino fundamental completo. Na região metropolitana, também há 50 vagas para operador de supermercados na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Já na região serrana, as 97 oportunidades são para a cidade de Teresópolis, com destaque de 6 vagas para motorista de caminhão, com exigência de experiência. Todas as vagas e exigências de cada uma estão listadas no site trabalhador.rj.gov.br. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E, gente, olha só, o governo do Rio está defendendo a adoção do sistema multi-aeroportos para a gestão do Galeão e do Santos Dumont. Nessa semana, o governador Cláudio Castro foi a Brasília em busca de uma solução negociada com o governo federal para a preservação, do hub internacional do estado. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, defendeu que a solução para combater a perda de voos do Aeroporto Internacional Tom Jobim é uma gestão integrada com o Santos Dumont no modelo de multi-aeroportos. A estratégia seria limitar o número de passageiros embarcando no terminal do centro, que já dá sinais de saturação, e incentivar o aumento de rotas a partir da Ilha do Governador. Cláudio Castro vai a Brasília para um encontro com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, em busca de uma definição. A gente está muito otimista, até porque a gente não pode esquecer que o ministro marcou a reunião antes de ser marcado esse evento aqui. E ainda por telefone, na marcação, ele falou, quero que o professor venha aqui para a gente tentar sair com uma solução. Então ele está com ânimos de a gente sair com uma solução. Em abril deste ano, a Infraero, estatal responsável pela administração do aeroporto Santos Dumont, anunciou o aumento da capacidade do terminal do centro em 54,5%, podendo chegar a 15 milhões de passageiros ao ano. A proposta, que será enviada ao governo federal, pretende limitar esta capacidade em 6 a 8 milhões de passageiros ao ano. Para o poder público, é fundamental ter uma estratégia de distribuição de voos. E o governo considera menos relevantes nesta discussão a dificuldade de transporte e as condições da segurança pública na região do Galeão, diante dos entraves econômicos. A questão também é prioridade do governo federal e está em análise um modelo de concessão que leve em consideração os interesses do estado do Rio de Janeiro. O Galeão passa hoje por um ciclo vicioso. Por isso ele tem tarifas altas, por isso ninguém quer ir para lá. E a estrutura fica sendo ruim. Quando você transforma isso num ciclo virtuoso, a tendência é ele crescendo, diminuindo a tarifa, sendo mais atrativo e todo mundo voltar para lá. E vamos agora ao Giro do Esporte. Gente, vamos começar o giro, de hoje. Vamos começar com os resultados da Copa do Brasil, terceira fase, pelo jogo 2. Cruzeiro 2-0 contra o Náutico. O Paysandu perdeu para o Fluminense de 3-0. O Ituano perdeu para o São Paulo de 1-0. E o Atlético Paranaense ganhou de 4-2. Aí o resultado final, o acumulado dos 2 jogos, porque foi 2-1 o primeiro. Então tá aí 4-2 para o Atlético Paranaense. Agora é na Argentina. O Brasil empata com o Iraque em último amistoso antes do Mundial Sub-20. O Kevin do Palmeiras marcou o gol do empate por 1-1 em Jerez de la Frontera, na Espanha.
O Ramon Menezes vai fazer a convocação final nesta sexta-feira, depois de amanhã, e vive a expectativa de liberações após perder Vitor Roque. E olha, o destaque do judô brasileiro, Daniel Cargini, está fora do Mundial. Bronze em Tóquio, né? E líder do ranking olímpico classificatório para Paris 2024, o judoca gaúcho será submetido a uma cirurgia de hérnia de disco. O Mundial de Judô, né, começa no dia 7 de maio. Uma pena, né? Uma pena mesmo. Cirurgia não tem jeito. Agora é tempo para recuperar, fisioterapia, enfim. Tem que fazer todos aqueles procedimentos. Haja paciência e muito trabalho, porque recuperação de cirurgia ortopédica tem que ter paciência, dedicação e trabalho. E olha, Jorge, o Minas venceu o Osasco de novo e está na final da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe mineira fecha o segundo jogo por 3-0 e garante vaga na decisão. E olha só, a campanha que visa colocar o nome de Pelé no dicionário atinge 100 mil assinaturas. A ideia é fazer com que o apelido do tricampeão do mundo com a seleção brasileira seja um adjetivo sinônimo de incomparável e maior de todos. Bem bacana, né? Aí. Extremamente merecida. Nosso Pelé, nosso rei, merece tudo isso. E olha, gente, a Secretaria de Esporte e Lazer lá de Três Rios vai realizar no domingo agora, dia 30, um passeio ciclístico que vai passar por diversas localidades do município. Vamos assistir a matéria. O primeiro passeio ciclístico do trabalhador, Descobrindo Três Rios, é uma das atividades que vai fazer parte das comemorações ao 1º de maio, Dia do Trabalhador, celebrado na segunda-feira. A largada vai acontecer às 8 horas da manhã deste domingo, em frente à Igreja de São Sebastião, no centro, e terá um percurso de 33 quilômetros, passando por diversas localidades da cidade, com participação aberta a ciclistas de todas as modalidades. Os participantes ainda terão um saboroso café da manhã e, durante todo o percurso para a segurança, um carro de apoio vai acompanhar os ciclistas. Bacana, hein? Olha só, gente, o petropolitano Leone Gastaldello vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro pela equipe do Operário Ferroviário de Ponta Grossa, no Paraná. O jogador de 20 anos já passou pelas categorias de base do Botafogo e Sport Recife. A trajetória na carreira profissional começa no dia 2 de maio, contra o Botafogo de Paraíba. Um dos objetivos do jovem atleta é ajudar o clube a retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Uma sensação muito boa, né? Que é um campeonato brasileiro, então todos os clubes estão almejando coisas grandes, né? Que é seja o acesso, e estar disputando pelo Operário é uma honra para mim, né? Porque a gente também não só está buscando o acesso, mas como também o título. Leone é mais um dos destaques petropolitanos no futebol nacional e internacional. Outros nomes, como Rafael e Fábio, que atuaram no Manchester United, e Gabriel Peck, jogador do Vasco da Gama, também foram revelados nas categorias de base da cidade imperial. Apesar da alta expectativa para o início da competição, o meio-campista petropolitano pretende alcançar os objetivos, mas com humildade. Estou encarando um passo de cada vez, né, com muita humildade, com o pé no chão. Acho que meu objetivo mesmo aqui é sempre estar podendo ganhar título, né, podendo contribuir para que a equipe seja vencedora. Esse é o meu objetivo aqui, que a gente consiga sempre estar subindo de patamar. O Operário Ferroviário encerrou a temporada de 2022 com 34 pontos, o penúltimo na classificação do campeonato da Série B do Brasileirão. Em 38 jogos foram 8 vitórias, 6 empates e 24 derrotas. E você vai ver depois do intervalo que a Associação Serrana dos Advogados Públicos demonstra preocupação com cargos comissionados em Petrópolis. Pois é, você vai ver também que o Ministério Público do Rio de Janeiro apura cobrança abusiva por concessionária de saneamento em Partido Alferes. Voltamos já.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wall fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Olha, a Associação Serrana dos Advogados Públicos tem demonstrado preocupação com cargos comissionados dentro da Prefeitura de Petrópolis. Atualmente, há 17 servidores ocupando cargos em órgãos públicos sem ter passado pelo processo seletivo do concurso público. De acordo com a ASAP, a situação é inconstitucional. Com isso, uma ação judicial foi iniciada. Além do dano nos recursos financeiros em quase R$2 milhões com os vencimentos dos quase 40 cargos jurídicos comissionados, considerados inconstitucionais, o governo municipal terá um outro problema para resolver: os despachos assinados por estes servidores. Na avaliação do presidente da Associação Serrana dos Advogados Públicos, o advogado Márcio Rodrigues, todos os processos despachados por estes servidores podem perder efeito com o cumprimento da decisão, inclusive os despachos relacionados aos recursos e obras em razão das tragédias do ano passado. O procurador, ele não é funcionário ou trabalha para a prefeitura. O procurador é como, num paralelo de analogia, o Ministério Público. Ele fiscaliza, ou seja, ele analisa os pedidos que lhe são postos à apreciação para indicar. Ele não decide, ele indica, ele dá um parecer no sentido de ser legal ou não legal, ou ilegal, aquela determinada atribuição que lhe foi posta à apreciação. Atualmente, os comissionados estão divididos em algumas pastas: 17 na Procuradoria-Geral, 4 no gabinete do prefeito, 2 na Fazenda, 4 na Educação, 2 na Saúde e outros 10 divididos entre a Controladoria-Geral, Assistência Social, Defesa Civil, Desenvolvimento Econômico, Obras, Coordenadoria de Planejamento, Serviços, Segurança e Ordem Pública, Meio Ambiente, Cultura e Turismo. No quadro de carreira, há apenas 5 servidores na Procuradoria, 2 na Saúde e 1 estabilizado. Notificamos ao excelentíssimo prefeito, ao excelentíssimo senhor procurador-geral, ao Ministério Público do município e a todos os vereadores individualmente com relação a essa decisão. Estando hoje essa representação, inclusive, com prazo para os outros interessados se manifestarem com relação a esses recursos, que ato contínuo o presidente do tribunal vai apreciar o efeito suspensivo ou não, o acolhimento ou não desse recurso para encaminhamento aos órgãos superiores, Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. Esses cargos são, na maioria das vezes, indicações políticas, o que, na avaliação do advogado, também pode ser prejudicial ao exercício do serviço e interesse público. O artigo 37, inciso 2º da Constituição, diz que, para que um profissional assuma um cargo em um órgão público, ele precisará ser avaliado por meio de concurso público, seja para ocupação efetiva ou temporária.
Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que a Procuradoria-Geral esclarece que a decisão não é definitiva, pois ainda cabe recurso. A Procuradoria entrou com recurso e aguarda a decisão dos órgãos competentes. Uma consequência jurídica que tem dessa decisão refere-se a todos os atos praticados a partir dela e se mantendo essa decisão, como assim esperamos e trabalhamos, todos os atos feitos a partir de 28 de junho de 2022 são nulos de pleno direito. E a Promotoria do Consumidor do Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma investigação para apurar uma suposta cobrança abusiva por parte da concessionária de saneamento básico Iguá Rio de Janeiro S.A. em diversas cidades do estado. A empresa tem 30 dias para se manifestar. A segunda Promotoria de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da capital instaurou um inquérito civil contra a concessionária Iguá Rio de Janeiro S.A. por supostas cobranças abusivas na prestação de serviços de saneamento básico no interior do estado. De acordo com o MPRJ, a empresa cobra R$ 179,90 para alterar a titularidade na conta, além de possibilitar uma cobrança extra de R$ 40 para que o serviço seja feito em até 24 horas. A concessionária presta serviços de saneamento básico na Barra da Tijuca, Taquara, entre outras regiões da capital, além dos municípios de Patidoférias, Miguel Pereira e regiões do centro-sul do estado. A investigação foi iniciada após a ouvidoria do MPRJ receber denúncias de clientes. O Ministério Público deu um prazo de 30 dias para que a concessionária Iguá Rio de Janeiro S.A. se manifeste. O MPRJ também notificou a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a Agenersa, sobre a investigação. E a Iguá informou em nota que atua de acordo com o regulamento de serviços e não faz qualquer tipo de cobrança por alteração de titularidade ou taxa adicional para prestação de serviço em 24 horas. A concessionária acrescentou também que ainda não foi notificada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro a respeito desse tema e que prestará esclarecimentos no prazo na cidade. Inclusive, dinheiro sendo investido de forma irregular. Olha só. E a Agenersa também mandou resposta. A ouvidoria da Agenersa não registrou até o momento nenhuma reclamação a esse respeito, mas a Câmara de Saneamento da agência vai examinar o caso a pedido do Ministério Público. Ah, que coisa, não? Vamos ver como é que fica. E olha só, gente, o ex-secretário de Meio Ambiente de Nova Friburgo está sendo investigado por improbidade administrativa. Um relatório elaborado pelo Ministério Público apontou uma série de inconsistências na aprovação dos projetos, de construções na cidade, inclusive dinheiro sendo investigado sendo investido, de forma irregular também. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Nova Friburgo, ajuizou a ação civil pública em face de Luiz Roberto Pacheco Cocarelli e da empresa Acestran Assessoria como beneficiária por atos de improbidade administrativa. De acordo com o MPRJ, o ex-secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável utilizou do cargo para beneficiar a terceiros com prejuízo aos cofres públicos. Um relatório do MPRJ apontou uma série de inconsistências de projetos de construção. Uma obra considerada especial custou cerca de R$ 89 mil, que foi depositado diretamente na conta da empresa, ao invés de ser depositada em uma conta da Secretaria de Meio Ambiente. Em seguida, a Prefeitura quem decidiria o que fazer com o dinheiro. Em contrapartida, a Acestran apresentou um projeto de revitalização e sinalização viária de apenas 5 páginas para determinada área do município. O MPRJ solicitou que os réus sejam condenados por improbidade administrativa com perda de função pública e suspensão dos direitos políticos em até 12 anos, e ao pagamento de multa equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios. Mateus. Olha só, em nota, a Acestran Assessoria informou que não recebeu qualquer citação ou intimação de ação judicial movida pelo Ministério Público, que não foi realizada a contratação de serviços diretamente com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e que não teve contato preferencial ou eletrônico
com o ex-subsecretário municipal de Regularização Urbana e Rural, Luiz Roberto Pacheco Coccarelli. É isso, né? Seguimos com os casos aqui, né? Exatamente. Pois é, em Petrópolis, olha só, a Polícia Federal resgatou cerca de 120 pássaros silvestres na tarde de segunda-feira. Os animais estavam sendo mantidos em cativeiro. Foi, gente? No fim da tarde de segunda-feira, a Polícia Federal resgatou aproximadamente 120 pássaros da espécie xanxão, mantidos ilegalmente em cativeiro na cidade de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Policiais da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu foram ao local para apurar notícia-crime de animais silvestres mantidos em cativeiro sem as devidas autorizações e encontraram os pássaros em gaiolas. Um espécime já estava morto. Os animais serão encaminhados aos órgãos ambientais especializados e passarão por um processo de condicionamento para serem soltos novamente na natureza. O proprietário da residência foi encaminhado ao posto da Polícia Federal em Petrópolis para os procedimentos de praxe e irá responder pelos crimes que constam no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. Mudando um pouquinho de assunto, a paróquia de Nossa Senhora do Rosário vai completar 140 anos neste sábado. Com isso, vai ser realizada uma galeria virtual onde vão ser expostos documentos e outros artefatos que fazem parte da história e da história da paróquia e da história da cidade. Em comemoração aos 140 anos da inauguração da primeira capela da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, no centro de Petrópolis, vai ser inaugurada no próximo sábado a Galeria Virtual Rosário Negro, mas para quem não tiver acesso à internet, serão instalados 2 terminais no interior da igreja, onde será contada toda a história do local, desde a idealização da capela no século XIX até os dias atuais. Na ocasião, uma missa será celebrada às 5 horas da tarde. Vamos comemorar 140 anos da igreja antiga, que foi demolida para construir essa igreja, que completa agora 45 anos. Temos também 5 anos de dedicação da paróquia, que foi dada pelo bispo Dom Gregório. Foi construída uma igreja 140 anos atrás, basicamente pelos escravos na época. A exposição vai ser realizada de forma remota devido à maior parte dos materiais apresentados ser histórica. Por isso, não poderia ficar exposta para que assim seja conservada. Segundo os organizadores, essa também é uma forma de tornar a galeria mais acessível e por mais tempo disponível. Isso se fala muito em colonização alemã, se fala muito em colonização dos italianos, se fala muito assim da obra que as influências que o italiano, que o alemão teve aqui na cidade, mas fala-se pouco dos negros, né, dos homens pretos aqui, que realmente contribuíram demais com a evolução da cidade. E olha só, gente, agora a gente vai falar de um caso muito, muito chato, mas que ultimamente tem sido recorrente, né, gente? Como tem acontecido, né, Jorge? E feio, né? Pois é, olha muito. Só, 2 artistas de rua, uma argentina e uma chilena, que estão há menos de um mês em Teresópolis, registraram ocorrência na Polícia Civil por lesão corporal contra o dono de um food truck. Exatamente. A argentina teria sido agredida na cabeça com um pedaço de ferro depois que ela e a amiga foram pedir comida numa lanchonete que estava fechando porque elas estavam com fome. Essas agressões teriam acontecido na madrugada de domingo. Pois é, de acordo com relatos de uma das vítimas, um funcionário informou que para liberar a comida seria preciso comunicar o proprietário. Ela relatou ainda que o proprietário se aproximou, informou que não tinha nada e agrediu com uma barra de ferro. Olha. A colega, né, a outra mulher, gravou toda a cena com o celular e publicou tudo o que aconteceu nas suas redes sociais. Chamada ao local, a Polícia Militar acompanhou todo o caso que foi registrado na 110 DP, lá de Teresópolis, para onde todos os envolvidos foram levados, e nesta segunda-feira a viatura Maria da Penha levou a argentina até o Instituto Médico Legal, o IML, para realizar exame de corpo de delito. Pois é, e sobre o relato dado pelas mulheres de que os policiais as trataram com risos e piadas, né? O 30º Batalhão de Polícia Militar informou que nessa segunda-feira o comandante instaurou um processo apuratório interno em caráter de urgência
para verificar eventuais responsabilidades quanto à conduta dos policiais que atuaram na ocorrência. As vítimas seguiram para a Secretaria da Mulher, onde receberam apoio psicológico e assistência da Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Tá muito aí triste, o relato né? Triste feito aqui na Serra, gente. Enfim. Exatamente. Muito triste. Vamos aguardar a apuração feita pelos órgãos competentes e possivelmente a gente volta, né, ao assunto ao longo da semana ainda. Exatamente. E agora a gente vai dar um aviso que lá da Prefeitura de Paraíba do Sul. É uma atenção aos motoristas lá de Paraíba. A partir de hoje, dia 26, desta quarta-feira, a Prefeitura vai manter interditada a Avenida Marechal Castelo Branco para a realização do encontro de motociclistas que vai acontecer ao longo deste final de semana com feriado. A Prefeitura informa ainda que o ponto de táxi do Bramil, no Jardim Velho, vai passar para o ponto de ônibus ao lado do supermercado. E que em frente ao Bramil do Jardim Velho, a rua, vai funcionar em mão dupla a partir de hoje, dia 26, até o dia 1º de maio. Então, tá dado o aviso aos motoristas, todo mundo, atenção aí ao fechamento das vias, né, e a mudança ali no trânsito. Gente, vamos saber como é que fica a previsão do tempo agora para hoje. Em Nova Friburgo, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas no período da tarde e noite. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis será a mesma coisa. Céu encoberto e névoa pela manhã. As pancadas de chuva podem ocorrer durante a tarde e a noite. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 27 graus. Petrópolis pode esperar por uma quarta-feira de pancadas de chuva, que serão mais intensas à tarde e à noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Pátio do Alferes, a previsão é de chuva moderada forte. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 31 graus. E em Três Rios, a quarta-feira será de pancadas de chuva fortes durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 32 graus. Nos municípios citados, os ventos serão fracos, mas em caso de emergência em decorrência da chuva ou do vento, o morador não deve deixar de ligar para o Corpo de Bombeiros no número 193 ou falar com a Defesa Civil no número 199. Gente, ficamos por aqui, mas amanhã, quinta-feira já, hein? Não vou nem falar, amanhã eu falo, hein? Só pode falar amanhã? Só pode falar amanhã. Amanhã a gente volta com muita informação para vocês, tá? A partir das 7h30 e não se esqueçam dos nossos canais de comunicação. Nosso e-mail e, é claro, nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato com a gente. Manda sua mensagem, participa, faz a sua denúncia, que a gente aqui cobra. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. E é com prazer que eu recebo hoje aqui para uma conversa no estúdio do Correio da Manhã, José Luiz Zamit. O meu convidado é um convidado muito especial. Ele hoje tem uma função de destaque no governo do Estado do Rio de Janeiro
Ele hoje é o secretário de Planejamento e Gestão do governador Cláudio Castro. Zamit, prazer enorme falar com você nesse novo meio do Correio, onde nós temos televisão, podcast e essa entrevista me miga para o nosso jornal. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, Magnavita. É sempre um prazer estar próximo do Correio da Manhã e, para mim, é uma honra estar aqui sentado e tendo a oportunidade de poder ser entrevistado por você. Zamit, você está com 49, você praticamente está quase chegando no 50, mas você faz parte ainda do time que eu batizei de quarentinhos, os quarentinhas, que é uma geração na faixa de 40 anos que está tendo a responsabilidade de colocar o Rio